Boa tarde a todos, os nossos associados, nossas associadas. Estamos iniciando a nossa live especial do Mês da Mulher. Eu sou Rodrigo Fausto, falo aqui da comunicação da Apras, que a gente já vai entrar em contato com as nossas convidadas, as nossas advogadas regionais, a doutora Luana Mello, a doutora Mariana Lixa e a doutora Tatiana de Assis Wolff. Elas já vão entrar aqui na nossa live para essa participação. Vão comentando aí pra gente como tá a questão do áudio, se o áudio tá legal, vão deixando o feedback de vocês enquanto a gente realiza o convite para as nossas doutoras. Boa tarde, doutora Mariana Lixa. Boa tarde. Deixa eu Seja mandar muito minha luz bem-vinda aqui. à nossa live. Estamos aguardando a entrada das nossas outras convidadas. Desejo boas-vindas, então, à doutora Obrigada. que vai falar e vai participar aqui dessa live especial aqui no Instagram da Apras. Que vi que a doutora Luana acabou de entrar. A gente já vai iniciar, então, o nosso bate-papo. O pessoal vai comentando aí, vendo que algumas pessoas já entraram, já estamos online. Informo a todos que ao final dessa live o áudio, né, e o vídeo eles serão replicados nas nossas os outros canais de comunicação, Facebook, YouTube, para que vocês tenham acesso ao conteúdo da live depois. Guardando então as nossas outras convidadas para entrar então aqui nessa sexta-feira especial, dia 22 de março, na live especial do Mês das Mulheres. Que já pode começar, então, se apresentando. As pessoas já lhe conhecem, né? Já esteve aqui gravando com a gente em outras oportunidades, mas acho que poderia começar se apresentando, doutora Mariana, e falando um pouco sobre a sua regional e como você chegou à Prasc. Obrigada. Meu nome é Mariana Lixa, eu sou advogada já há alguns anos, quase 15 anos, atuo no direito militar e nas forças de segurança há mais de 10 anos. Atuo na região aqui de Itajaí, chamada como Foz de Itajaí, vai de Tijucas até Pissarras, aproximadamente. Às vezes eu e a doutora Tatiana, a gente divide ali a fronteira, então a gente acaba fazendo toda essa região ali do litoral norte de Santa Catarina. Eu atuo também na capital, faço os processos da capital e também do estado inteiro, atendo a Prasc nos processos da Justiça Militar e Tribunal de Justiça, STJ e STF. Perfeito. Doutora Luana está tentando entrar aqui ao vivo com a gente. Deixa eu só aceitar a entrada dela aqui. Só um momento, galera. Enquanto a doutora Luana não entra, acho que a gente pode começar, então, a entrar no assunto da live, doutora Mariana. Claro. A live que a gente idealizou para o Mês das Mulheres era falar sobre os direitos das mulheres, tanto no âmbito civil quanto no âmbito militar. Eu imagino que na sua carreira, ao longo da sua jornada dentro do direito militar e até dentro da prática, já deve ter se deparado com inúmeras situações, né, referente a envolvendo mulheres. E eu acredito que não existam leis específicas dentro do militarismo para mulheres, né? Como é que fica essa questão? Na verdade, não existe, né? O que existe é justamente o contrário, né? Não existe uma lei de proteção, existe uma lei de diferenciação que agora as cortes superiores elas estão equalizando isso, né? Em virtude das leis que determinam o mesmo número de cotas de entrada no serviço militar,
tanto para mulheres quanto para homens, né? Mas nós ainda temos uma realidade, até porque esse assunto ainda é controverso, né? Da porcentagem de homens e porcentagem de mulheres que devem entrar nas corporações, ainda está controverso, não é um assunto pacificado, mas até pouco tempo atrás nós tínhamos, então, um determinado número de vagas eram destinadas aos homens e um número muito reduzido de vagas reduzidas às mulheres, separadas, vamos dizer assim, destacadas para as mulheres, né? Então, assim, o que eu vi já, né? Do que eu já assisti. Então, como eu já estou no direito militar há quase 15 anos, né? De 10 a 15 anos, mas acho que de uns 13 anos eu já esteja atuando diretamente nessa área. Mas eu sou de uma época em que, por exemplo, uma turma de formação de 50 policiais, por exemplo, numa proporção, né? 3 eram mulheres e 47 eram homens. Então, eu assisti isso de muito perto, né? Então, é óbvio, né, que eu sou extremamente favorável a essa equalização e a essa equiparação. Mas, sejamos francos, também a gente também não pode ser alheio à condição fisiológica da mulher, né? O que a gente busca, e aí a gente escuta algumas besteiras, assim, as meninas também devem ter escutado isso. Ah, mas então eu quero ver fazer o TAF igual eu. Então eu quero ver fazer tantas barras igual eu faço. Mas, assim, quando a gente fala de direitos iguais, equiparação de igualdade e de condições e de oportunidades, a gente está falando de uma questão intelectual, né? A gente não está falando de força física ou de fisiologia. É óbvio que os homens eles têm uma resistência maior e têm uma complexão física diferenciada e óbvio que as mulheres não têm como se comparar nesse tipo de situação. O que a gente está falando é de uma equiparação, de uma igualdade intelectual. Porque não é nem um pouco razoável você fazer um concurso com 100 vagas, sendo que 10 são para mulheres e 90 são para homens. Né? Então, é óbvio que a quantidade de mulheres que estarão entrando na corporação é muito menor. Né? Então, e quando a gente briga por essa igualdade de oportunidades, a gente não está querendo dizer que as mulheres têm igual força ao homem ou que tem que fazer o mesmo TAF do que o homem, mas sim que é uma igualdade intelectual, de capacidade intelectual. E acho que é essa diferenciação que tem que ser feita para que não se vire um argumento de senso comum muito idiota, né? Que, assim, com pouca informação, e se vire um argumento que não faz mais sentido atualmente, né? Até porque, independente de ser homem ou mulher, eu acredito que nas forças de segurança, nas forças policiais, o mais importante são valências morais, valências de caráter e, obviamente, valências intelectuais, né? Muito mais importante do que ser homem ou que ser mulher. Né? Isso é muito mais importante. Para nós, que estamos na defesa dos militares, e nós, como também, fazendo parte da sociedade civil que a gente está inserida, nós queremos policiais, sejam homens ou sejam mulheres, íntegros, morais, com rigidez moral irrepreensível. Isso sim representa a nossa polícia militar e o nosso bombeiro. Né? Agora, independente se é homem ou se é mulher, acho que isso é o mais importante. Né? Perfeito. E a gente a gente sabe que a doutora defende vários, tipo, como é que é? IPIs, PADs. Os IPMs, os PADs, as sindicâncias, os conselhos, a Justiça Militar, o Tribunal e os tribunais do júri. Em relação à atuação, a doutora consegue analisar, como é que eu posso explicar, como é que eu posso falar? É um maior número? Você acha que elas são mais cuidadosas, até de repente por essa questão de serem um menor número, né? Existe um cuidado maior nessa questão de seguir o regramento para que não aconteçam esse tipo de procedimento? Não, eu acho que não. Eu acho que a diferença na proporção do gênero que a gente atende é em virtude do volume. Nós temos muito mais homens na corporação, seja no bombeiro, seja na polícia, do que nós temos de mulheres. Isso também é nas Forças Armadas também, não é diferente também, né? No oficialato também não é diferente. Então, nós tratamos, acho que as demais colegas estão aí também, para não me deixar mentir, nós tratamos muito mais com os homens do que com as mulheres. Então, não é só que nós só defendemos mais homens, nós também tratamos mais com o policial, com o bombeiro do gênero masculino. Quando a gente vai para um conselho, quando a gente vai para um PAD, dificilmente a gente pega uma autoridade processante ou presidência de conselho ou autoridade sindicante que seja mulher. Geralmente são homens. Então, a gente não só defende uma maioria masculina, como a gente trata no dia a dia com uma maioria masculina.
É por uma questão de proporção, né? Sim, é Imagino por uma que. questão de proporção, com toda certeza, né? E essa discussão agora de equalização, ela tá pegando força agora, né? Mas e nós tínhamos até pouco tempo atrás uma diferença muito grande, né? E volto a te dizer, existem mulheres extremamente capazes em todas as corporações, tanto na força física, inclusive, né? Quanto também na questão intelectual, assim como existem também pessoas completamente descomprometidas no caráter e rigidez moral, sejam homens, sejam mulheres, né? A gente está tentando contactar as nossas outras convidadas aqui, a doutora Tatiana, a doutora Luana. A doutora Luana está tentando entrar, mas não está conseguindo. Eu vou mandar novamente Para mim, ela já o aparece aqui. convite. Ela já aparece? Uhum. Para mim, ela não está aparecendo aqui, não. Mas a doutora Mariana está online, né? A doutora Luana, perdão, está Sim, online, né? Sim, tá conseguindo me ouvir? estamos Tá, eu sim. só não estou conseguindo lhe ver, mas Mas eu o pessoal consigo vê-lo comenta sim. se Consigo vocês ver. estão conseguindo ver a doutora Luana na tela, comentem aqui embaixo para que a gente possa prosseguir então com a nossa live. Mas então, Para mim, a doutora falando Luana então, aparece sim. doutora Luana, eu vou começar então fazendo a mesma introdução que eu fiz para a doutora. Ah, o pessoal está comentando que sim, ela aparece. Para a doutora Mariana. Conta um pouquinho para a gente como que foi a sua entrada nesse meio, né, do direito militar e como que você chegou até a Prasc. Então, eu comecei a advogar no ano de 2013 e no ano de 2015 me surgiu a oportunidade, um convite para fazer algumas defesas para os praças aqui na região, né, do Alto Vale. Era um grupo de 5 associados que eles são de Rio do Sul. E daí, na época, na região só tinha um escritório ainda, o central. Daí eles conversaram comigo se eu podia fazer a defesa para eles. E logo em seguida já veio a oportunidade, foi quando começou a ter os escritórios regionais. Daí eu já fui convidada para representar a regional aqui. Aí desde Então, então, pode falar. perdão, só reforçando qual é a regional que a doutora atende, então. É no Alto Vale do Itajaí, que vai desde, pega ali a região de Rio do Sul, Pouso Redondo, Taió, e vem sentido a Ibirama, que é onde eu moro, Presidente Getúlio, José Botê, toda essa região aqui. Daí são 29 municípios do Alto Vale. Bastante coisa. Bastante Bastante. município. A doutora Tatiana está falando aqui, comentando que ela não está conseguindo entrar. Eu estou tentando mandar o convite novamente para que ela possa se juntar à nossa live. Mas não, acho que a gente pode seguir então com a nossa conversa de vocês quiserem falar algum caso emblemático que vocês tenham presenciado ao longo da jornada de vocês na Justiça Militar, que envolvam mulheres ou a atuação de mulheres, de repente algum ato de bravura, alguma coisa que vocês queiram compartilhar e trazer para a gente aqui nessa live especial. Acho que podemos começar então com a doutora Mariana. Então, Rodrigo, eu vim, né, uma boa parte da minha carreira eu atuei na região de Jaraguá do Sul, né? E Jaraguá do Sul é um berço, na verdade, de mulheres fisicamente muito bem preparadas, né? Então, nós temos, por exemplo, a Luíse, que hoje é um ícone do serviço operacional na PM de Santa Catarina, inclusive recentemente até pela questão das homenagens do Dia da Mulher, ela até deu algumas entrevistas porque além da quantidade de cursos operacionais que ela tem, por ter sido uma das pioneiras, né, no preparo físico e também na aprovação desse tipo de concurso interno, ela realmente é um modelo, né, de serviço operacional, de mulher guerreira, de mulher que foi, que entrou num ambiente altamente masculino e que se formou e que enfim, né? Então eu cito a Luíse, que é um ícone para nós, é uma pessoa com quem eu convivi muito próxima, né? A Macari Taticana, nós fizemos agora recentemente o ato de bravura dela. Está no Tribunal de Justiça já, tivemos uma primeira decisão e agora tivemos uma segunda movimentação dela e do Ramires, mas a Macari tem um ato de bravura, ela é uma profissional extremamente bem preparada fisicamente, ela é taticana, se formou muito bem no curso, então é uma profissional que eu tenho como bastante espelho,
né, dentro da corporação. Então, cito a Luíse, cito a Macari, cito a Sargento Tatiana, que é a nossa diretora regional aqui de Itajaí. A Tatiana foi uma das primeiras mulheres a compor os grupos táticos da época do antigo GRT. Então, a Tatiana, hoje já está na reserva, né? Mas a Sargento Tatiana, ela foi uma das primeiras mulheres mesmo aqui em Santa Catarina a compor, né, as equipes de grupamento táticos aqui do estado. Ainda a Liliana, a Sargento Liliana de Jaraguá do Sul também, profissional de extremo preparo físico, extremamente combatente. Enfim, nós temos assim alguns exemplos bem destacados aqui no estado, mas de ato de bravura, assim, eu me lembro muito bem, me lembro e acompanho o caso da Macari de muito perto. Ela foi promovida e hoje a gente está aí na luta pela antiguidade dela, pelos retroativos e tal. É uma discussão que a gente está fazendo junto com ela no judiciário. Mas a Macari eu acompanho muito perto a carreira dela e é uma mulher que me orgulha muito. Estou vendo aqui, a doutora Tatiana, acho que ela conseguiu entrar, ela mandou uma solicitação aqui, eu estou tentando colocar ela na live. E do seu relato, doutora Luana, tem algum caso emblemático que você queira compartilhar com a gente, de defesa, seja de ato de bravura ou uma defesa administrativa de mulheres dentro das corporações? Tenho duas situações que me marcaram, que uma foi a Cabo Longen, ali do batalhão de Rio do Sul. Ela conseguiu conter dois masculinos numa ocorrência que era de tráfico, né? A guarnição era ela e o outro colega dela, que era um masculino, e mais um outro policial, o P2, e ela sozinha conseguiu conter aqueles dois policiais. Assim, foi uma excelente ocorrência, assim, que desenvolveu muito bem. Eles conseguiram, né, finalizar ela de forma positiva, graças à atuação da Longen, que é também uma mulher com ótimo preparo físico. Ela é muito dedicada à função dela como policial mesmo, assim. E tem a soldado Yasmin também, que hoje em dia ela está no município de Santa Terezinha, é um destacamento, e eu já destaco ela só pela força de vontade dela, que ela mora em Lages, e todo o serviço dela, só o fato dela vir de Lages, se deslocar quase 4 horas de carro, né, vir até Santa Terezinha, assim, ela é muito dedicada. Lá é um município pequeno, ela trabalha sozinha, então, assim, quando tem alguma coisa, é ela com ela mesma, e a menina, ela é muito guerreira, assim, muito dedicada à profissão também, assim, são duas mulheres, assim, bem exemplares mesmo. Maravilha. Acredito que a doutora Tatiana não tem entrado. A tela aqui para mim, vou só explicar para vocês, aparece eu e a doutora Mariana apenas. Então, caso a doutora Tatiana tenha entrado ou esteja aparecendo só o nome dela, alguma coisa, vocês comentem aqui embaixo para eu tentar conectar ela novamente. Mas seguindo então com o nosso bate-papo, baseado no conhecimento de vocês são pessoas que têm um extremo conhecimento da justiça militar, quais são os caminhos que a gente pode seguir enquanto, talvez, sociedade, para que a gente possa aumentar a quantidade de mulheres na Polícia Militar, no Bombeiro Militar e na carreira militar, né? Começando pela doutora Mariana. Olha, eu acho que primeiro a gente sempre incentivar a vocação, porque independente de ser homem ou mulher, o serviço militar, principalmente o serviço da Força de Segurança Estadual, ela é muito vocacional, né? Sem, obviamente, desmerecer de forma alguma as Forças Armadas, mas a Polícia Militar e o Bombeiro, em especial a Polícia Militar, são atividades de primeiro enfrentamento, né? A gente até tem o hábito de falar que a Polícia Militar é a última rácio, né? Entre o bem e o mal. Eu costumo dizer que não é a última, na verdade é a única. É a única. Então, a gente é um trabalho vocacionado, né? Quando a gente vê algumas entradas, né, na corporação de pessoas que a gente percebe que, na verdade, são grandes concurseiros, a gente sabe que eles não duram muito. Então, independente de ser homem ou mulher, a atividade da Polícia Militar e do Bombeiro, ela tem que ser vocacionada. Então, a gente, primeiro, como sociedade, a gente tem que incentivar a vocação típica, né? A vontade de servir, de proteger com o risco da própria vida. Segundo, nós como sociedade, nós temos um trabalho fundamental e essencial, que é o apoio e o amparo à atividade policial e à atividade bomberil e à atividade militar. Porque todo mundo quer descer tranquilo no ponto de ônibus, todo mundo quer que ninguém entre na escola e esfaqueie seu filho, todo mundo quer parar no sinal tranquilo, mas todo mundo se incomoda com a presença da polícia. E aí nós aqui, todo mundo aqui, nós sociedade, nós advogados, nós que compomos a justiça militar, que compomos o judiciário, a gente é muito canalha. A gente joga muito baixo com o pessoal que está na rua.
Porque a gente vai lá e joga esse povo no olho do furacão, joga esse pessoal no fogo para trocar tiro e defender a gente, e aí depois, a hora que o problema estoura, todo mundo quer que o cara seja condenado e expulso da corporação. Então, a gente que está aqui no conforto do nosso ar-condicionado, dentro da nossa sala, que não entende absolutamente nada do que está numa linha de tiro, a gente se acha no direito de julgar quem é que está na linha de frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, além da vocação, obviamente, é que a atividade militar, em especial a policial, é muito difícil. Então, a gente não pode apontar o dedo para a polícia militar quando, ao mesmo tempo que a gente aponta, com a mesma mão que a gente aponta, a gente também quer segurança. Então, a polícia militar, ela é uma atividade repressiva mesmo, ela é uma atividade violenta. A violência ela não se acaba com uma violência menor, sempre com uma violência maior. Então, a gente, como sociedade, tem que parar de achar que tem que botar a polícia no fogo, tem que parar de achar que tem que botar o policial no olho do furacão e depois deixar ele se ferrar sozinho no judiciário. A gente tem que aplaudir esses policiais. A gente está bem cansado de ver policial no banco dos réus. A gente está cansado de que nem hoje defendi 4 policiais porque confrontaram. Segunda-feira tem júri de polícia. 2 policiais que confrontaram. Então, a gente, como sociedade, tem responsabilidade quando se coloca um policial no banco dos réus. Colocar um policial no banco dos réus, a gente, como sociedade, já falhou. Essa é a real. A gente já falhou. É o que eu penso. É o que eu defendo em tribuna, é o que eu penso. Doutora Luana, qual que é a sua visão a respeito desse tema? Então, acho que a Mari já falou basicamente tudo mesmo, né? A questão, assim, tem que realmente vir daquilo da pessoa, tem que incentivar, que a gente sabe, né, como a Mari falou, alguns são concurseiros, então, assim, alguns até pode ser que tenham vontade, vão pelo embalo de algum outro colega, vão pela modinha, pelo momento, vou estar fardado, vou estar armado, né, vou chamar atenção por causa disso, mas não, tem que ser o dom mesmo. É como a Mari falou, com o tempo, esses que vão por moda ou por qualquer outro motivo, eles não duram muito, né? Tem que ter um dom. São profissões, né? O militar, tanto bombeiro quanto a PM, são profissões que você tem que ter um plus, uma coisa a mais, assim, né? Não é simplesmente querer ser, né? Isso já vem com a pessoa, ou ela vai ser ou não, né? E a questão realmente, assim, do apoio da sociedade, né? Porque não adianta você só... A gente joga muito sujo com esses meninos. Essa é bem da verdade. Eu tô falando meninos num programa para falar das mulheres, mas é obviamente de forma genérica. Mas é como você falou, a maioria, né? Com eles. A gente, como sociedade, é muito canalha com a polícia militar, Sim. Principalmente com a polícia. Bem, a gente isso é o fato joga de sujo que... mesmo. E é nos casos de confronto, é nos casos de tortura, é nos casos de lesão. É isso mesmo. Não tem a mínima noção do que é tá num briefing de ocorrência, do que é tá numa linha de tiro, do que é realmente correr risco, mas a gente adora dar opinião. Sim, a gente mesmo. promove a pior das soluções. A gente isso mesmo, é o fato das soluções que é botar esse pessoal no fogo. É só lembrar quando precisa, né? Só lembra quando precisa, e se tá do meu lado, eu elogio. Se for contra mim, eu já critico, né? Então, assim, é muito fácil, né? Você estar contra, quando você não tá, né? Não sabe o que é você ter uma arma apontada para você, não sabe o que é ter uma faca apontada para você, você vê um refém ali, você não sabe, né, o que você fazer, começa a passar várias coisas na sua cabeça, achando, né, se fosse um familiar meu, será que o que eu faço? Então, assim, é muito fácil falar quando você não tem um mínimo de experiência, de vivência, né? A gente convivendo com eles, fazendo o trabalho para eles, a gente já tem uma breve noção, mas realmente o que eles passam no momento de uma ocorrência, só eles vão saber, só eles podem explicar. Então, assim, é muito fácil falar quem está de fora, né? É muito fácil, eu acho que um pouco mais além, Luana, é o seguinte, nós aqui, enquanto sociedade, nós não admitimos a existência de um estado de guerra. A gente acha que o polícia vai pra rua e ele confronta porque ele quer. Porque ele quer. Ele gosta de tomar tiro, porque ele gosta de ser policial alteradão. Não. Enquanto a gente não entender que o crime organizado e o Estado, eles enfrentam uma guerra diária e que o polícia, quando vai pra rua, ele não vai porque ele gosta de confrontar, ou porque ele gosta de tomar pádio, ou porque ele gosta de tomar tiro ou ter 29 confrontos nas costas. Ele vai porque ele se propõe a fazer um trabalho que ninguém quer fazer. Sim, ele faz o que ninguém quer fazer. Da polícia. Ninguém quer fazer o trabalho da polícia, essa é a real. Ninguém quer sujar a mão, mas todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar, quer apontar o dedo. São poucos os que sujariam a mão, mas muitos que criticariam, né? A gente vê pelo que já acontece. Aí que tá. Esses meninos, eles fazem um trabalho que quase ninguém quer fazer. Quase ninguém quer fazer. Que é
a árdua, para não falar outra coisa, tarefa de ser policial militar nesse país. Exatamente. Porque a tarefa de ser policial militar nesse país é ingrata. É fato, é ingrata. Então, a gente, como sociedade, o mínimo que a gente tem que fazer é reconhecer a legitimidade da atividade policial. E a gente, como advogado, já quando a gente opta em ir para o direito policial, para o direito militar, a gente já abre mão do direito penal comum. A gente já abre mão do direito criminal comum. A gente já não pode se dar o luxo de cobrar 6 dígitos para fazer uma defesa para vagabundo. A gente não vai fazer isso. Porque a gente Não escolheu vai, um lado. exatamente. A gente você pode escolher um lado quando você entende que você está numa guerra. Quando você entende que você está numa guerra, aí você escolhe um lado. Escolhe o lado que gente você quer defender, o lado que você quer lutar. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. E eu acho que reconhecer esse estado, né? Reconhecer que o policial ele tá numa situação, ele está numa atividade onde a iminência de risco da vida dele e do outro, e do seu parceiro, ou até de um desconhecido, ela é iminente, diária e constante, isso é o principal. Né? Só que aí a gente tem um problema, porque isso também não é um problema só nosso, né? Só nós que estamos na defesa. A gente também tem que saber que nós temos promotores, juízes, corregedores, comandantes, que não entendem isso. Nós temos corregedores que nunca pisaram na rua e vão querer foram para a rua. Confronto. Nós temos promotores que não sabem a diferença de calibre e vai querer jogar confronto. Nós temos juízes que nunca saíram do conforto do seu ar-condicionado e estão jogando tortura. A falta de apoio, de entendimento, às vezes já vem de dentro da instituição, né? E de quem deveria ter um mínimo de conhecimento, né? Por exemplo, como você falou, promotores, juízes. Então, assim, deveriam ter um mínimo de conhecimento, um preparo antecipado antes de pegar um processo na mão, de entender algumas coisas primeiro do processo em si, pelo menos. E um processo, né, Luana? Um processo que ele vai ter 3 anos para julgar de uma ação que o policial teve 3 segundos para decidir. Exatamente. Né? E aí ele mesmo. Vai lá, no conforto do gabinete dele, ele demora 3 anos para julgar uma ação que o policial, na mira de tiro, teve 3 segundos para decidir se apertava ou não. Então, é isso mesmo. Assim, é uma hipocrisia institucionalizada que é muito grave. É muito grave. Aí chega a dar uma gastúria quando você pega um processo de confronto, por exemplo, um IPM de confronto que você sabe que vai desdobrar em tribunal do júri. A gente, inclusive, tem um juntas ali que nós estamos atuando. Sim. Que está sendo julgado por um corredor que nunca botou o pé na rua, que nunca vestiu um coturno, nunca vestiu uma roupa operacional, nunca botou uma gandola. E aí esse cara está julgando a guarnição inteira, que não tinha o que fazer a não ser disparar, para não tomar um tiro na testa. Então, assim, é uma hipocrisia institucional e isso me preocupa sobremaneira. Me preocupa sobremaneira a qualidade dos nossos julgadores, porque não depende só de nós enquanto sociedade e nem de nós enquanto advogados, mas também esse estado negacionista, e aí a gente vive num estado institucional que nega a existência da realidade da atividade policial, nega, Sim. porque acredita que o manual e a câmera tem que estar ligada. Então, assim, eu já tive defesas em que o cara quase tomou um tiro na cabeça e ele tomou um PAD porque não ligou a câmera. Porque não ligou a câmera. Ele pensou em qualquer coisa naquela hora, menos em ligar a câmera. Menos em ligar a câmera. E eu não posso exigir, e aí a tese que a gente usou foi de inexigibilidade de conduta diversa. Eu não posso exigir que aquele policial faça diferente, ou que ele tenha uma conduta diferente. Como é que eu vou exigir que ele tenha uma conduta diferente? Quem é que faria diferente naquela situação? Quem é que tomaria uma decisão diferente? Quem é que ia lembrar de ligar? De ligar a câmera naquele momento, né? Era o menos importante, digamos assim, né? É o menos importante. É o menos importante naquele momento. Tá? O confronto foi legitimado e sobrou um PAD, às vezes um processo criminal, por não ter ligado a câmera. Por não ligar a câmera. Aí é uma hipocrisia e um estado de negação de forma tão institucionalizada que é assustador. É assustador. É assustador, é decepcionante e eu volto a falar, é canalha. É canalha. Uma política de segurança pública e uma política jurídica que trata os policiais dessa forma é canalha. É canalha. Não tem outra palavra. Canalha mesmo. Então, assim, é muito duro e não estou falando isso de uma situação XYZ ou de pessoa, do oficial X ou Y ou da própria PMSC, porque isso é um problema a nível global.
Nós temos esse problema de negar o estado de guerra em que as tropas elas atuam e operam diariamente. A gente tem isso no mundo inteiro. Só que fato, o policial que opera é o policial que confronta. E policial que confronta vai responder processo. Vai responder, exatamente. Ele está sujeito a isso, mas realmente é porque só vai responder aquele que confronta, que vai pro Só vai combate, responder o realmente. policial que confronta. E policial que confronta é policial que opera. Então, é muito fácil você não ter nenhum confronto nas costas, porque você não opera, não sai do administrativo, não sai do P4. Agora, o policial que está ali, que opera todo dia, ele vai disparar uma hora, ele vai responder confronto uma hora, e fatalmente ele vai ser processado. E aí ele vai ser julgado por um corregedor e por um judiciário, e vai ser denunciado por um promotor que não tem a menor noção do que está acontecendo. Não tem a menor noção do que está acontecendo, do que ele passou, né? Não tem a menor noção, não tem o menor preparo para entender o que foi aqueles 3 segundos que ele estava lá no confronto viveu. É bem isso mesmo. Tanto é que a gente já teve caso, já teve caso de policial que falou, olha, eu errei, porque eu sabia que se eu atirasse ali da forma como eu tinha me proposto a fazer, eu ia responder processo, eu não estou mais afim. Não quero mais processo. Ou seja, é uma política tão autofágica que ela acaba ocasionando uma desmotivação tão grande na tropa que isso é irreversível. Sim. Isso é irreversível. Aí nós temos uma tropa adoecida, nós temos pessoas desmotivadas, nós temos pessoas mal preparadas, porque daí também já não tem aquela situação toda. E quando você pega o cara motivadão, é o cara que vai responder processo. É o cara que vai responder. É o cara que vai responder. E aí nós temos que estar preparados, né? Os advogados têm que estar preparados, têm que estar comprometidos, porque não adianta estar só preparado, tem que estar comprometido com uma defesa policial. E estar comprometido com uma defesa policial é abrir mão de todas as outras atividades, talvez até mais rentáveis ou lucrativas do ponto de vista financeiro, que o direito te oferece. Porque quando você resolve advogar para o direito policial, você vai abrir mão do direito comum. Né? E aí nós temos que estar preparados para isso. É o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo. A gente acaba fazendo mesmo que eles, né? Abrindo mão de outras liberdades, digamos assim, porque para nós também defendermos eles, a gente acaba vivendo um mundo um pouquinho diferente dos demais, né? Dos demais colegas, assim. Então a gente acaba tendo que abrir mão, né? De alguns ganhos, de tempo de folga, de finais de semana que os outros às vezes têm, a gente não tem. É uma vida um pouco diferente, mas não troco. Não, o direito militar ele tem essas particularidades, ele tem essas especialidades, né? Mas como a gente falou antes, é um lado que a gente escolheu, né? É um lado que a gente escolheu. Então, assim, a gente realmente opta por isso, né? Opta em defender policial e defender bombeiro, mas na atividade de operação, muito mais a polícia, né? Pela própria atividade fim que a polícia desempenha. E com muito orgulho, né? Hoje Santa Catarina é um estado com uma tropa de excelência e sim, a gente sofre na pele também a mesma repulsa que às vezes a sociedade tem em relação ao policial, ao advogado na área também. Reflete, respinga na gente quando também. Precisa da OAB mesmo, né? Acaba tendo pouco, quase nenhum respaldo, né? Nós já tivemos casos da própria OAB mandar ofício para o Comando Geral pedindo a exclusão e licenciamento de associado nosso, né? Por conta de uma situação X que o processo não tinha nem começado, mas, ou seja, não tinha nem contraditório e ampla defesa, né? E aí a OAB a OAB já tinha a sentença dela. A OAB coordenou uma manifestação uma vez na frente do comando, né? Então, assim, nós sofremos esse tipo de repulsa também institucional, né? Mas mas é um trabalho que a gente se propôs, é uma defesa que a gente se propôs, é uma lealdade que a gente tem com essa tropa, né? Uma lealdade, um compromisso de uma defesa responsável, né? De uma escolha de vida responsável, e cada um que defenda o que acredita, né? Cada um que faça, que compre as guerras nas quais acredita. Né? E a gente acredita ainda na Polícia Militar. A gente acredita. Como a última ratio, mas como a única ratio. A única. É a única barreira, não é a última, ela é a única, né? A única barreira que realmente vai nos separar um pouco de paz, um pouco de civilidade, né? Que significa um pouco de resgate de cidadania nesse país doentio e esquizofrênico que a gente vive, com o total caos, né? E realmente é a única barreira. Ela já deixou de ser a última faz tempo.
né? E realmente um Estado e uma sociedade que coloca no banco dos réus policiais que estão lá para nos defender, que saem todo dia de casa para fazer um trabalho que ninguém quer fazer, é um Estado que está fatalmente condenado ao seu fracasso. É um Estado que nós já perdemos, é uma guerra que nós já perdemos. Uma guerra perdida, exatamente. É uma guerra que nós já perdemos. Então, nós temos que internalizar isso e parar com esse estado de negação, né, em cima da realidade que a gente vive, né? Então, a gente todo dia lida com policiais excluídos, policiais condenados, policiais no banco dos réus, policiais no tribunal do júri, todos os dias, por uma única razão, por conta das escolhas que eles fizeram. Só que as policiais escolhas que esses caras doentes, fizeram, né, que ficam adoentados foi também. De nos defender, né? Foi Policiais de dar vida também que ficam, por estranhos. Por estranhos. Né? Foi de dar vida por estranhos, de defender pessoas que eles nem conhecem, nunca nem viram. Né? Então, realmente, atuar para as forças de segurança é um motivo de dor, muitas vezes, mas é um motivo de extremo orgulho. Né? E aí, quando a gente fala da tropa, mas não é só dos homens, obviamente, dessa imensidão de bravas mulheres que a gente tem, tanto na PM quanto no bombeiro aqui do estado e do Brasil inteiro, nas Forças Armadas também, mulheres que fazem um trabalho brilhante, ainda são excelentes mães, excelentes esposas, profissionais comprometidas, né? E isso nos dá um orgulho imenso. Cadê o nosso anfitrião? Estou aqui conectado. Eu desliguei a câmera porque a gente tinha combinado que hoje a live seria 100% feminina e eu estava aqui no meio tentando conectar a doutora Tatiana. Infelizmente a gente não conseguiu conectar com a doutora Tatiana. Ela está dando a contribuição dela aí nos comentários. O pessoal que tiver dúvidas ou quiser contribuir, vai comentando aí. Mas eu acho que a gente, seguindo nessa esteira que vocês estavam falando sobre a questão da valorização do ofício, né, do policial e do bombeiro militar, vocês podiam compartilhar com a gente algum caso emblemático, porque a gente fala de direito da mulher, mas vocês são as mulheres no direito, né? Vocês devem ter várias histórias, vários casos emblemáticos ao longo da carreira de vocês, e vocês poderiam trazer um case aqui para que a gente possa ouvir de vocês essa experiência. Podemos começar com a doutora Mariana. Olha, Rodrigo, a gente tem vários, né? Nós já tivemos mais de 4.000 defesas na carreira, né? Policiais, ou melhor, militares, né? Já passou de 4.000 defesas no ano passado. Mas tem um caso que, inclusive, a praça acompanhou muito perto, assim, que é o caso dos 4 sargentos de Canoinhas e Mafra. Esses senhores, eles foram excluídos, a bem da disciplina não, eles foram excluídos em pena acessória por condenação de tortura. Eles tomaram 2 anos e 2 meses por tortura, antes da ampliação da competência da Justiça Militar, ali dos crimes militares por extensão, lá em 2017, e eles tomaram uma condenação de 2 anos, e passado um pouquinho de 2 anos, e a perda do cargo de forma acessória nos exatos termos da lei de tortura. E esse caso chegou para nós, já tinha transitado em julgado, a apelação já tinha transitado em julgada, chegou para nós, e nós só tínhamos uma alternativa, fazer a revisão criminal. E bem nesse momento se ampliou a lei da competência da Justiça Militar para a lei de 2017, que criou os crimes militares por extensão, e tortura passou a ser crime militar. Né? Então, tortura não era mais crime comum, né? Não era mais processado pela Justiça comum, mas sim pela Justiça Militar, como é hoje em dia. Bom, e aí nós não tínhamos mais muita coisa para fazer, só tínhamos a revisão criminal, né? Tivemos algumas sortes durante esse processo, que foi justamente essa alteração da lei, e também de um belo desembargador, que hoje está no nosso Tribunal de Santa Catarina, que foi promotor de justiça da Justiça Militar durante muitos anos. E saiu da promotoria da Justiça Militar, na época que ainda estava o doutor Getúlio, porque eu sou dessa época, né, da época que o advogado era que o juiz era o doutor Getúlio, o juiz auditor ainda, e esse promotor de justiça virou então desembargador. Então, era um desembargador com muito conhecimento da atividade policial e com muito conhecimento da legislação militar. E muito conhecimento do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Bom, nós fizemos a revisão criminal, não pedindo absolvição, até porque eles já tinham até cumprido a pena, mas nós pedimos o afastamento da pena acessória, da perda de cargo. Porque nós alegamos que, como virou crime militar, antes não era, mas virou crime militar, a Constituição, lá no 125.4, ela fala que o militar ele só perde o cargo em procedimento específico. Então, não pode perder de forma automática, como aconteceu com eles. E esse processo, a prática no dia acompanhou o julgamento. O relator foi contra nós, depois
O desembargador pediu vistas, esse desembargador em questão, ele pediu a palavra e aí ele ajudou a defender a nossa tese. Ele foi o voto condutor e todos os demais desembargadores votaram com ele. Então, pela manutenção da pena principal, que já estava até cumprida, mas pelo afastamento da pena acessória em virtude do caso concreto, razoabilidade, proporcionalidade e de uma teoria que nós usamos, que foi a teoria da derrotabilidade da norma. A Constituição 125.4 derrotou a norma da lei de tortura, que é a perda do cargo de forma automática como pena acessória e efeito extrapenal da pena principal. Esse caso subiu para o STJ, a ministra fez um voto belíssimo, subiu para o STF, em recurso do Ministério Público, que fez um voto belíssimo, desceu novamente para o Pleno de Santa Catarina. O Pleno de Santa Catarina, no segundo julgamento, confirmou a decisão e agora, no dia 13 de março agora desse ano, fez um ano que eles estão reintegrados, a Polícia Militar de Santa Catarina. 4 sargentos de Canoinhas e Mafra. História maravilhosa. Doutora Luana, tem alguma história que você queira compartilhar com a gente? Então, eu estava pensando aqui enquanto a Mari falava, a parte né, penal, então mais é o escritório central, né, fica com a Mari, então assim, uma experiência assim tão interessante assim eu não tenho. Mas eu tive no ano de 2015, foi 2019, perdão. Foi uma ação, uma improbidade administrativa na qual eu defendi 14 associados. No total, foram denunciados um oficial e 40 praças. E era uma questão de trocas de serviços, na qual eles acabaram sendo denunciados, porque às vezes tinha praça que acabava ficando uma semana de folga e uma semana trabalhando. O que acontecia? Muitos deles moravam em Lages, curitibanos, e daí eles faziam essas trocas para poderem ficar uma semana, eles ficavam em Rio do Sul, cumpriam a escala e depois poder ter uma semana de folga. Aí, né, foi o que acabou acontecendo, essa denúncia, que foi um próprio colega ali de dentro, não, como a gente falou antes, às vezes falta já o apoio de dentro, né, da instituição, e esse colega fez essa denúncia, onde teve esses 40 praças respondendo, e daí no qual, né, 14 eu acabei representando, que eram associados, e ao fim da história acabou sendo arquivado o procedimento, ninguém foi punido pela situação, ninguém perdeu o cargo, ninguém respondeu por nada, né? Respondeu, mas ninguém foi apenado com nenhuma situação, né? Inclusive o comandante deles na época também, ele acabou sendo isentado de qualquer punição, né? Então, assim, foi uma situação que foi emblemática pelo número de praças, né? Uma mesma situação ali, praticamente o batalhão todo, o pessoal ali da companhia no batalhão acabou respondendo. Então, assim, foi uma situação assim que foi alguns meses que eles ficaram assim realmente vivendo essa situação, né? Alguns deles já nem estavam mais trabalhando ali, já tinham sido transferidos, porque também já fazia um certo tempo desde que havia acontecido os fatos até que foi, né, tudo apurado. Então, assim, foi uma situação assim que foi um período assim, um ano mais ou menos, né, que foi até o fim da ação, que eles digamos, viveram naquela situação, assim, né, e foi uma situação que acabou marcando, foi um número grande, assim, de praças, né, no mesmo procedimento, assim, que foi uma situação que foi bem trabalhosa, mas que no final foi exitosa, que acabou todo mundo sendo absolvido, né. Nós temos, falar em volume, há 4 anos atrás, mais ou menos, um grupo da região norte procurou a diretoria da Prasc, eles estavam em 32 denunciados no processo crime, na época. Mas tinha os processos administrativos que eles estavam também pipocando, né? Desses nós assumimos na época 28 processos, 4 ficaram de fora e depois, posteriormente, a gente assumiu alguns deles, né? Desses que ficaram de fora inicialmente. Nós acabamos absolvendo todos, né? Também eram acusações graves, a denúncia penal, ela tem mais de 70 acusações. E esse caso em específico é um caso que eu sempre trago, porque é um caso, e até eu vi que um dos acusados, ele entrou aí, e é uma pessoa com quem eu tenho muito carinho, uma amizade até hoje, inclusive. O que aconteceu nesse caso? Eles sofreram interceptação telefônica. E quando nós pegamos o processo, a gente viu que aquelas interceptações telefônicas nunca tinham sido disponibilizadas no processo. Nunca. Elas eram mencionadas, mas nunca ninguém viu elas. Elas estão num determinado CD lá, elas estão num determinado drive, mas nunca ninguém ouviu. Só se tinha as transcrições.
Mas a transcrição é uma coisa, né? Eu quero, a primeira vez que eu pedi, aí quando a gente assumiu esse processo, a primeira vez que eu pedi, o major corregedor, ele não entendia o que eu estava querendo, porque ele dizia que o processo estava completo, o arquivo estava lá. E eu disse, mas eu quero ouvir a voz do meu cliente, eu quero ouvir a voz do soldado, eu quero saber que é ele. Quando a gente começou a perceber que aquela mídia ela não estava tão disponível assim, nós chamamos um perito em telemática. Quando nós conseguimos pegar esse DVD, e esse DVD veio somente com ordem judicial, porque a corporação não entregou. Não nos entregou, não sei por que razão. O Estado em contestação também não entregou. Por fim, a Justiça Militar determinou que o GAECO entregasse de forma pessoal a mídia para mim. Quando veio e nós entregamos para a perícia, nós levantamos mais de 500 ligações fora do período autorizado pela Justiça Militar. E isso tudo está em laudo, está assinado por perito, está juntado no processo. Ou seja, nós quase tivemos policiais com uma pena altíssima, porque na Justiça Militar as penas não unificam, as penas somam. Nós quase tivemos policiais com uma pena altíssima por conta de uma questão técnica, da prova técnica, que não foi observado por todas as pessoas que botaram a mão nesse processo antes, sejam advogados, seja autoridade processante, sindicante e os condutores, né, correcionais desses processos. E também, inicialmente, o próprio judiciário não tinha se atentado, né? Simplesmente pegou aquela denúncia, também sem dar o play no áudio, também sem fazer a confrontação, nós fizemos por amostragem. Depois, quando a gente viu que a amostragem, ela apontava um número muito alto de incoerências entre o relatório da corporação e das próprias mídias, a gente aí teve que abrir o DVD inteiro e fazer da mídia na íntegra. E um dos policiais, ele ficou interceptado por meses depois que o último período finalizou. Meses. E isso, enfim, né? Mas não tem como, porque a operadora cancela. Bom, de algum jeito continuou, porque no processo tem até o dia tal e era 4 meses depois, praticamente, ele ainda estava interceptado. Com quase 500 ligações fora do período autorizado. Então, essa questão técnica acabou nos colocando numa vantagem processual que permitiu a resolução dos processos crimes e a resolução dos processos administrativos. A nossa briga agora está para a responsabilização de quem conduziu a investigação e colocou esses policiais no banco dos réus, utilizando-se de prova fraudulenta. Hoje a nossa briga é essa, porque processualmente a gente já finalizou. Mas daí a importância de você ter esse feeling de quando perceber que a prova ela tem problema e de você ir até o final. Nós chamamos o melhor perito em telemática do Brasil para fazer a perícia dessas mídias. Então, nós fomos até o final mesmo. Fomos até o final. Então, também esse é um caso de volume, né? Que eram mais de 30 policiais. Esse caso é um caso muito bacana da região norte. E é um caso que serviu depois como cases para a gente. Assim, hoje a gente já sabe exatamente como funciona o sistema de interceptação, porque a gente olhou tanto aquilo, a gente escutou tanto, a gente fez tanta confrontação de dados, que hoje a gente consegue ter uma familiaridade muito maior com o sistema de prova das interceptações telefônicas. Né? Maravilha, 3 histórias maravilhosas. A doutora Luana quer contribuir com mais alguma história? Olha, de questão assim, né, questão de volume mais marcante foi essa mesmo, né? Teve algumas outras situações, né? Como eu falei, até a própria situação ali do caso da Cabo Longgen, né? Que eu comentei antes, assim, ali acabou, né, finalizando só na parte administrativa mesmo, mas assim, o que me chamou a atenção, né, assim, é da força da mulher policial, né? Ela agora ela já é cabo, né? Se eu não me engano, na época da situação ela ainda era soldado. Então, assim, era uma ocorrência, assim, eles estavam em acompanhamento no veículo, né, com 2 masculinos, né, suspeita de tráfico, e ela, assim, de uma forma brava, assim, né, ela muito precisa, ela conseguia, né, render os 2 masculinos, assim, foi muito, né, as filmagens, assim, a gente conseguiu ver, assim, ela foi muito perspicaz, assim,
na atuação dela, assim. Então, eu ressalto novamente porque é muito, muito bonita, assim, a história, né, dela, assim, como, né, como a Mari falou, é mãe, é policial, tem toda a história dela por fora da polícia também, né, mas a participação dela, né, o tempo de trabalho dela, assim, ela é uma mulher, assim, bem, bem dedicada mesmo, assim, que é de ter admiração, assim. Outra história maravilhosa aqui na nossa live. A gente já vai se encaminhando para o final, então eu vou pedir, aproveitar para vocês quiserem contribuir aí com considerações finais. Se vocês querem deixar aí uma palavra de incentivo para as mulheres que estão pensando em ingressar na carreira militar e para as mulheres que estudam direito e que estão pensando também em fazer o que vocês fazem, que é estar na defesa dos militares aqui de Santa Catarina e fazer esse brilhante trabalho que vocês desempenham na carreira de vocês. Começamos então pela doutora Mariana. Bom, para quem quer ingressar na carreira, né, se for para ser mais um concurso público, não venha. Né? Se for para usar a farda administrativa e ter o sapato sempre brilhante, não venha. Se você não quiser entrar no mato, se você não quiser sujar o coturno, se você não quiser correr risco, se você não estiver pronto para, de fato, arriscar a tua vida por uma pessoa que você nem conhece, não venha. Né? Isso aqui não é um emprego. Né? A atividade militar, ela não é um emprego. É um ofício, é um sacerdócio. Né? A farda, ela não sai do corpo quando você chega em casa à noite, vai tomar um banho e vai tentar dormir. A farda, ela fica impregnada. Ela não sai mais. Ela se adere à própria pele. Então, não vem. Agora, se você quiser e achar, né, que tem esse dom, for extremamente estudioso, dedicado, comprometido, você vai encontrar, e falando aqui de Santa Catarina, a gente até atua nos demais estados, mas aqui em Santa Catarina você vai encontrar uma responsabilidade institucional grande, uma tropa altamente ordeira, disciplinada, com índice de criminalidade e condutas imorais muito baixo, né? Muito baixo mesmo. Aqui em Santa Catarina nós não temos problemas institucionais a esse nível. Seja extremamente bem-vindo, a gente está esperando, espero que não precise de nós, mas se precisar a gente vai atender sempre. E para quem está estudando, a gente sabe que o direito militar não é o que mais agrada no primeiro momento. Eu tenho, isso acontece comigo, acho que com a Luana também, acontece muito das pessoas virem me procurar e achar que é muito glamour, né? Achar que é só glamour, achar que as ações contra o Estado dão milhões, só que essa sorte da noite para o dia, nós demoramos mais de 10 anos, né, para conseguir. Então, são 10 anos que você está defendendo uma classe que as pessoas não entendem, que o judiciário não entendem, que os corregedores, às vezes, também não te entendem e num ambiente que é hostil por natureza, né? O advogado, quando ele chega no quartel para a defesa policial, ele tem que ter uma entrada muito boa, né, para que não se tenha uma situação hostil, e não é pela conduta ou pelo caráter, ou porque não gostam do advogado XYZ, não é porque você está numa situação de defesa, e tecnicamente você está do lado oposto da autoridade processante, né? Você está do lado oposto, então, ainda que tecnicamente. Então, quando falam para mim que querem o direito militar, às vezes eu fico observando, né? Mas aí no primeiro momento que oferecem 6 dígitos para defender um tráfico, para tirar o traficante da Caianduba aqui, vai. Aí não dá, porque você não pode ter no teu escritório, na tua recepção, o polícia te esperando e o vagabundo esperando para ser atendido também. Não dá. Então, assim, assim como a polícia militar e o bombeiro é um ofício e é um sacerdócio, o advogado militar também é. Porque o advogado militar, ele faz uma série de renúncias às outras áreas do direito de uma forma extremamente enraizada. E ela é necessária, porque não dá para a gente ser hipócrita, né? A gente não tem como querer o melhor dos dois mundos. Então, para quem quer advogar na área, é uma área próspera? Depois de alguns anos, né, de carreira, ela se torna próspera. É uma área que vai te trazer dor, é uma área que vai te trazer choro, é uma área que vai te trazer várias vezes a garganta embargada, várias vezes a lágrima no olho, porque você não tem como atuar para a polícia militar, você não tem como atuar para o bombeiro sem se envolver. Eu já tenho 15 anos de direito militar e eu continuo, às vezes, saindo do quartel chorando. E não porque eu sou chorona, não é isso. Eu choro até quando a gente ganha as coisas, às vezes. Mas é porque é uma atividade extremamente
forte no que diz respeito à defesa da natureza humana. Né? É o que a gente tem de mais bonito, de mais nobre das profissões que podem ser exercidas por alguém. É o homem da guerra. O homem da guerra é uma profissão nobre. Né? O homem da guerra, a gente reconhece ele de longe, a gente sabe quem ele é. Então, isso mexe com a gente de uma forma que você não é só um papel, não é só uma figura, não é só um processo, não. A gente se envolve de uma forma que aquilo faz parte da tua vida, né? Faz parte da tua vida, faz parte do teu lifestyle, faz parte das escolhas que você faz nas pessoas com quem você convive, faz parte do teu estilo de vida, do teu jeito de se vestir, do jeito que você se porta. Então, assim, quer vir? Venham. Né? Hoje, as mulheres que vão vir aqui para o nosso campo de atuação, hoje elas vão encontrar um campo muito mais aberto do que nós encontramos. Né? Quando eu comecei a advogar no direito militar há 15 anos atrás, o ambiente do quartel era dominado por homens advogando na área, quando tinham advogados, porque não se tinha o hábito e o costume de ter advogados dentro do processo administrativo, como se tem hoje. Né? Não se tinha nem a cultura dos militares acionarem o advogado. Então, quem quiser vir, hoje vai encontrar um campo muito mais fácil, né? muito mais fértil para trabalhar. E venha, mas desde que saiba que é uma atividade para poucos também, porque isso depende muito do amor que você tem pelo militar, pela polícia, pelo bombeiro, pelas forças armadas. Depende muito do quanto você se emociona quando você escuta a canção do expedicionário, do quanto você sabe do hino da Polícia Militar de Santa Catarina, do quanto você se envolve na atividade policial, na atividade bomberil, a ponto de fazer parte da tua vida. Doutora Luana, suas considerações finais, suas palavras de incentivo para as mulheres que querem ingressar na vida militar e que querem ingressar aí nessa parte do direito militar. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é ter o amor, né? O amor tanto pela profissão do militar ou pela advocacia, né? Pela área do direito militar. O direito militar a gente não aprende na faculdade, né? A gente não tem essa disciplina, são pouquíssimas as universidades que têm a matéria no currículo. Então, assim, você vai aprender ela na prática, no dia a dia, por interesse ou por um acaso do destino, como foi a minha situação de repente, brotarem 4 policiais no meu escritório, né, procurando alguém para fazer a defesa, porque não tinha por perto aqui na região. Então, assim, é o dom, né, no início, como a gente falou, é o dom, é o saber que você quer, você tem que ter o interesse, né, tanto, né, como eu já falei, tanto para a advocacia como para exercer a profissão, né, de ser um militar. Você não pode simplesmente querer ser um concursado, vou ter uma garantia, uma estabilidade. Ledo engano, sendo militar na polícia ou no bombeiro, a estabilidade é o que tu menos vai lembrar no teu dia a dia, na tua profissão, né? Você não vai ter, não é que não vai ter que usar, mas vai ser o que menos você vai se preocupar, né? Você vai se preocupar com a tua função, com o teu trabalho, com o próximo, tanto sendo bombeiro como militar, você vai estar sempre em defesa do próximo. Então é isso ali, né? É o sujar a mão, é sujar o coturno, sujar a farda. Você vai sair de casa, você não sabe se você vai voltar. Então, se tiver preparado para estar enfrentando tudo isso ali, é ficar alguns dias, às vezes, longe da família, daqueles que tu mais ama, para estar defendendo, para estar cuidando daqueles que você nem conhece. Se você sentir que sabe, né, que consegue fazer isso, com certeza será bem-vindo. Caso contrário, né, como a Mari falou, né, não adianta nem vir porque não vai durar, né? E a advocacia pro militar basicamente parecido com isso ali também, né? Você tem que ter o dom, você tem que entender que você vai ficar próximo deles, também vai criar amizade com eles. O pessoal, o batalhão vai se tornar a tua segunda casa, né? Você vai, às vezes, passar mais horas lá do que dentro de casa durante um dia, uma semana, enfim. Então, assim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de algumas opções de liberdade da vida no dia a dia, porque você vai estar defendendo uma classe específica que não é todo mundo que gosta, né? O militar, ele não, às vezes não é visto com bons olhos por algumas outras pessoas da sociedade. Então, assim, o advogado do militar também não é diferente. Então, tem que estar preparado para essas situações que você vai ter que abrir mão e viver num mundo um pouco mais excluído, digamos assim, né? Mas também, como a Mari falou, já está melhor, principalmente para nós mulheres, né? A gente é um pouco melhor recebida nos lugares, um pouco melhor aceita.
né? Tá um pouco mais fácil e aos pouquinhos também o próprio direito militar está sendo mais difundido, então já está sendo mais fácil encontrar bibliografias, pós-graduações para fazer, então assim, aos poucos, ainda é pouco, mas já está melhor, já mais conhecido, assim, né? Então, quem quiser vir por amor, por dedicação, com certeza vai encontrar uma carreira muito, muito bonita, muito emocionante. Vale a pena. Maravilha. Eu vi que a doutora Tatiana deixou contribuições também aí nos comentários. Ela não pôde entrar, mas ela acompanhou a live toda e estava ali interagindo nos comentários. E a gente vai encerrando então a nossa live especial do Mês da Mulher, com essas duas profissionais excelentes aí que prestam esse serviço tão nobre para a PRASC. Agradeço a presença da doutora Mariana Lixa, a doutora Luana Mello, por ter participado da live, doutora Tatiana, que estava aí nos comentários deixando a sua contribuição. E eu deixo a todos também o recado que a live ela vai estar disponível também nos outros canais da PRASC, YouTube, Facebook, para que vocês possam acessar quando vocês quiserem. A gente vai encerrando, então, a nossa live de hoje. Deixo aí um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigada. Obrigada.